qual o melhor momento para mudar a rotina? Eu tenho duas respostas possíveis para isso. Ou você começa a mudar a rotina imediatamente, começa a anotar as falhas e ir corrigindo, ou você estrutura para começar a mudar no futuro. O que eu quero dizer com isso? Você começar a organizar a rotina, né? Você começar a fazer as coisas para modificar no futuro. Seria, por exemplo, você, em vez de pegar e começar a mudar tudo radicalmente, você está no serviço ou você tem algumas funções que te impedem de estar fazendo algumas coisas, que te impedem de estar organizando a rotina. Então você começa a organizar e estruturar para resolver esse problema. Às vezes é um problema pelo horário que tem que fazer as atividades, pela intensidade, pela quantidade que está exigindo de você. Às vezes é uma troca de emprego. Então esse é um exemplo do que você deve fazer. É você ir adaptando a rotina, você ir modificando a rotina. É uma prática muito interessante com o tempo. E a outra possibilidade é você ter o tempo disponível, já tem as condições, é começar a aplicar imediatamente os conceitos e ir obtendo melhoras com as aplicações. Ou se organizar para começar a aplicar ou aplicar imediatamente. São as duas possibilidades que eu recomendo para você. Por onde começar? Então, aqui vão ter vários episódios sobre rotina funcional, sobre uma rotina autossustentável, mas eu recomendo começar pelo sono, né? Vai ter um episódio só sobre sono, e se vocês pedirem algum episódio específico sobre algum tema, eu posso fazer também. Alimentação também é muito um ponto de vista de comportamento humano, então não é só, por exemplo, se alimentar bem, é ter alimentos saudáveis em casa e evitar de ter besteiras ou coisas que você não quer comer em casa. Isso também é importante, muito importante. Outro item, conversar com o médico, tratar as doenças físicas, conversar com o médico para ter uma melhora, na questão, às vezes você acha que tem uma depressão e está com anemia, então você trata a sua anemia e não de fato a sua depressão. São coisas diferentes que têm um sintoma parecido. Então você tratar, por exemplo, sintomas gripais, tratar um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, tratar o que você tem para você começar a melhorar e se sentir bem. Outro item, atividade física. Atividade física não é importante, é essencial. O corpo humano responde muito bem à atividade física. O corpo humano responde perfeitamente. Então a sugestão que eu tenho é que vocês façam atividade física de forma regular, né? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda algo em torno de 2h30 por semana. Então vocês podem fazer caminhadas, vocês podem começar, por exemplo, com 5 minutos de caminhada todo dia e aumentando até que você consiga chegar em 1 hora. Chega em 1 hora, você faz só 3 vezes na semana. Tá ótimo! 3 horas de atividade física por semana. Se você tem um condicionamento um pouco melhor, tem uma condição um pouco mais boa, você pode fazer esportes mais intensos, como corrida, você pode jogar um futsal, um vôlei, você pode fazer musculação. Tem várias outras atividades que são muito interessantes para isso. E você deve levar em conta a sua capacidade física também, acima de tudo. E o último item que eu falo é meditação. São os itens que eu falo. Agora, também eu vou dar um spoiler, digamos assim, de algumas práticas que podem ser utilizadas aí na regulação da ansiedade, para fechar esse episódio, para dar um bônus para quem está até aqui. Não está no roteiro, mas eu vou falar agora. Era a fala que eu estava tendo nas escolas aquele dia. Então, eu falava um pouco da história do Setembro Amarelo, o que é tudo isso, a importância de se falar de saúde mental com foco um mês no ano, mas sempre se falar de saúde mental. Sempre que alguém estiver precisando, procurar ajuda, independente de ser ou não setembro. E uma das falas, minha sugestão era para as pessoas que têm, por exemplo, crise de ansiedade, ou para as pessoas que se cortam, era segurar gelo, para crise de ansiedade, ver ele derreter na mão, ou esfregar gelo nos braços. Era uma sugestão. Outra sugestão era atividade física intensa. Então você está com o humor deprimido,
Em vez de comer um chocolate, de fazer alguma coisa, se você tem condição física para isso, tá? Eu não tô impondo atividade física aqui para ninguém, mas você pegar e fazer 20, 30 polichinelos consecutivos. Correr parado, pular corda imaginária, fazer algum exercício mais exaustivo. O corpo vai responder muito bem para isso e você vai estar num estado mais animado depois da atividade física. Tem um tipo de meditação que é relaxamento progressivo, que está na lista, né, das atividades. Aí tem outras atividades que você pode fazer que podem ser talvez não tão ruins, como se cortar ou usar substâncias, fumar, beber, enfim, a resposta que muita gente dá, mas não tão boas como as que eu citei. Elas podem, né, ser um pouco inferior nesse sentido, levando talvez, né, algumas perdas, no sentido do tempo, principalmente. Então, uma das sugestões. Então, outra prática benéfica que eu acabei esquecendo de mencionar é conversar com um amigo, que é muito interessante. Rezar, junto com meditar também, né, foi esquecido de mencionar. E as outras práticas mais neutras, que daí seria indo para o lado das recompensas imediatas, assistir um vídeo curto, assistir filmes, séries, jogar e mexer nas redes sociais. E podem ser uma forma boa de lidar com isso, né, levando em conta a melhora do estado que você está, em vez de ir para algo pior, mas em muitos casos pode ser uma perda de tempo. Estou levando isso de forma geral, claro, né? Tem muitos filmes, tem muitas conversas, tem muita coisa que a gente aprende coisas boas, a gente aprende coisas úteis, mas no geral pode ser considerado uma perda de tempo. Então são algumas práticas que eu orientei agora no Setembro Amarelo. E o melhor momento para começar a melhorar a rotina, ou pelo menos para se preparar para mudar a rotina, é agora.